preciso nem dizer que eu estou nervosa. Primeiro que eu estou rouca. A minha filha falou hoje, mãe, liga para alguém, pede para alguém falar. E eu ainda brinquei, falei, olha, é a primeira vez que eu prego. Nasci na igreja adventista, mas eu nunca subi aqui para pregar. E o Marco Faria me passou essa incumbência. Na verdade, não é uma pregação, né? Eu gostaria de saber quantos vêm acompanhando, ou compraram, ou adquiriram o livro Mente, Caráter e Personalidade. Ótimo. Então, não é uma pregação. A gente vai estar revendo conceitos que vocês já viram em casa. Eu vou precisar de usar aqui o óculos e vou tentar aqui também usar o vídeo. Vamos ver se vai dar certo. É que o meu óculos é só para perto, então eu vou ficar tirando e pondo algumas vezes. A leitura, então, começa com Juízes 13.13, 7 e 8. Porém, me disse, eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até ao dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse, ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando esta se achava sentada no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Agora 12, 14. Então disse Manoá, quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e seu serviço? Respondeu-lhe o anjo do Senhor, guarde-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse. Muitos acham que não tem a menor importância o que a mulher faz quando está grávida. Muitas mulheres não tomam consciência disso e também muitos maridos não. A igreja, ultimamente, tem se preocupado com cursos para noivos, coisas que antigamente não era exigido na igreja. E eu, ao ler alguma coisa para recapitular com os irmãos aqui, hoje estava pensando que, enquanto o Ministério da Mulher, a gente tinha que fazer cursos para as mães. O livro Orientação à Criança, se a gente parar para ler, a responsabilidade da mãe é muito grande. E é interessante porque a irmã White escreve em 1889, 1901, 1906 e hoje. Eu comecei a jogar na internet alguns estudos que falam de influências pré-natais. E assim, os estudos mais recentes são de 30 anos para cá, de psicanalistas canadenses, americanos, europeus, que estudam, até mesmo brasileiros, que estudam qual que é a influência das atitudes da mãe quando a criança está no ventre materno. Antigamente, entendia-se assim, o útero é um lugar calmo, tranquilo, escuro, e que a gestação está lá dentro, a criança não sabe de nada que está acontecendo, ela não escuta, ela não sente cheiro, e até a criança vir à existência, ao nascimento, está isolada. Esse conceito caiu por terra. Ainda mais hoje com essas ultrassonografias modernas, 3D, 4D, que captam tudo, inclusive fora os movimentos, né?
dá para fazer até cirurgias intrauterinas, né? Dependendo do problema da criança. Detectam hereditariedades, doenças hereditárias, assim por diante. E viu que os estudos mostram que a influência da mãe, como já dizia irmã White, é muito grande. E que desvios de comportamento dos adultos têm a ver com influências intrauterinas. É assim, não é que a criança vai lembrar do que ela estava lá com 6 meses de vida na barriga da mãe. Ela não lembra. Não é essa memória que nós temos. Mas os cientistas viram que isso fica guardado numa memória celular, fica impregnado. E isso, futuramente, quando o adulto ou o adolescente entra em contato com experiências que relembram, que remontam àquela experiência, ele volta a ter as mesmas sensações. Então, foi uma psicanalista italiana, Alessandra, esqueço o sobrenome dela, ela fez um estudo, ela começou em 1960 e repetiu 30 anos atrás. E ela acompanhou umas crianças através de ultrassonografia para ver se a teoria dela tinha sustentabilidade científica. Então ela analisou através de ultrassom, como é que essas crianças desenvolviam mês a mês. Depois que essas crianças nasceram, ela acompanhou essas crianças por mais 4 anos. Crianças que mantinham os mesmos pais, o mesmo ambiente. E ela pôde perceber que eram os mesmos traços. Por exemplo, uma criança que ela descreve, essa criança, durante o tempo que ela estava no útero, ela ficava chutando o cordão umbilical, de tal maneira que aquilo começou a provocar hemorragia na mãe, e a mãe teve que ficar em repouso, porque senão corria o risco do aborto. E a mãe então teve que ficar por muito tempo, lógico, até o nascimento, em repouso. Essa criança, na vida depois da infância, ela era uma criança muito arteira, porque ela era muito brincalhona no útero, mas ela era cheia de medo. E aí ela, estudando isso na psicanálise, ela entendia que isso era o medo que ela sentiu de morrer, quando no útero ela viu que ela poderia provocar uma hemorragia. Isso, gente, a base da psicanálise. E outros gênios que um gostava de empurrar o outro no útero. Depois, as brincadeiras preferidas deles, depois de 2, 3, 4 anos, era de empurrar um ao outro. Então, assim, vários estudos. E a irmã White, ela fala muito claramente dessa influência. E ela fala mais, né? Que a mãe transmite para a criança, né? Então, gente, que fase é essa? E que oportunidade, né, da mãe e do pai impregnar nessa criança, nesse ser, dentro do útero, experiências que ela vai refletir, relembrar e que vai, inclusive, definir o comportamento e a personalidade dessa criança. E aí tem estudos mostrando também que alguns estudos orientaram assim as mães gestantes que nas 6 últimas semanas de gestação, falaram para a mãe assim: olha, cante determinada música 2 vezes por dia para sua criança. E as mães cantavam. Outros falaram: olha, conte determinada história para sua criança também 2 vezes por dia. E as mães faziam. Quando essas crianças nasceram, eles gravaram essas histórias ou as músicas e no berçário colocaram a gravação da mãe cantando para a criança, ou da mãe contando a história para a criança, a gravação, e a criança, ao ouvir a voz da mãe, eles colocavam os circuitos elétricos para monitorar a atividade psíquica da criança, e essas crianças sugavam muito mais rápido do que aquelas que não estavam ali ouvindo a voz materna.
para ver, gente, que assim, tudo que a irmã White escreveu da influência da mãe não é à toa. Não foi à toa que o anjo veio falar por 2 vezes, né, para a esposa de Manoá, como é que ela deveria seguir o regime alimentar, como é que Sansão deveria ser nutrido no ventre materno. E assim, muitas doenças a gente sabe que são transmitidas, né, durante a gestação. Não é à toa que as mães são portadoras do HIV, recebem todo o cuidado e inclusive nem podem amamentar pela transmissão do HIV. E assim, traços de caráter de pais alcoólatras, de fumantes, né, são passadas de geração para geração. Por isso a importância da mãe, do pai, quer dizer, o casal, e por isso a importância de um casamento, de uma gravidez planejada, né? Da prática do sexo não ser realizada antes do casamento, para que não antecipe as coisas, venha todo um problema emocional para a mãe, e isso, gente, vai influenciar muito a mãe e, consequentemente, a criança. A criança, ela é nutrida através do cordão umbilical, não só de alimento. O alimento é muito importante, né? Saber o que eu vou comer para que o meu feto... Há mães que param de se abster de carne, isso é muito louvável, né? Ter essa preocupação, o que eu vou ingerir? Eu preciso dar o melhor para o meu filho, porque ele vai depender de mim. Mas, gente, nutrir não só fisicamente, o emocional, né? E, só abrindo um parêntese, foi entrevistado um regente, Borges, e ele falou que o gosto dele pela música foi despertado quando ele ainda era um feto, digamos, né? 6 meses. E ele descobriu isso porque, ao reger a primeira vez uma partitura, antes dele virar a página, às vezes ele já antecipava a nota. E conversando com a mãe tocava violoncelo e ela tocava essas músicas quando estava grávida dele. Olha só o tamanho da influência. E esse é o momento propício para a mãe impregnar verdades também nas crianças, né? É hora da mãe. Aí muitos pais falam assim: ai, eu não acredito nisso. E acreditavam que as crianças não escutavam. E muitos pais acham que é bobeira falar de culto com a criança na hora do pôr do sol. A criança nem nasceu. Levar ali para a escolinha um bebê que vai ficar dormindo. Que bobeira é essa? Gente, além da irmã White lá, né, que parece que a gente só acredita quando a gente vê reportagens, assuntos na internet. Jovem, influências pré-natais. Vocês vão ver quantos artigos falando tanto da influência da alimentação, quanto de personalidades, desvio de caráter, doenças mentais dessa fase da gestação, né? Então é um momento propício dos pais, da mãe principalmente, né? E aí alguém coloca assim: mas é muita responsabilidade para a mãe. É muita responsabilidade. É um privilégio, né? Deus só empresta para a gente um tempo para nós cuidarmos dos nossos filhos, né? Nossos filhos, nossos povos. E nós vamos ter que prestar contas de que educação nós transmitimos para os nossos filhos. E é um momento, né? Está grávida, e às vezes a mãe fica perturbada, ela está ansiosa. A criança, gente, sente tudo isso. Se a mãe está estressada, está mais agitada, está com pressa, está cansada, os hormônios que a mãe alimenta através da corrente sanguínea
vão afetar a criança. O ritmo cardíaco da criança vai sofrer, a criança vai ter taquicardia. E são monitoradas as mães que passam por um estresse, um medo, como o coraçãozinho do bebê bate mais rápido. E tem estudos mostrando também que a criança prefere ouvir música clássica. Por quê? Os batidos, o ritmo da música clássica, ela varia em torno de 60 a 65 batidas, que corresponde ao batimento cardíaco da mãe quando a mãe está em repouso. Tudo isso é comprovado, gente, cientificamente. Então é hora da mãe cantar para o filho, cantar hinos, né? Canções que essas crianças vão ouvir e mais tarde vão lembrar da mãe cantando para eles. E quantas mães grávidas perdem essa oportunidade? E aí, assim, eu não sou contra, não sou eu padrão, não sou eu aqui que vou estar falando que é certo ou errado, mas, gente, é baseado na irmã Arte. Quantas mães passam horas na frente da televisão se impregnando de filmes, de novelas, de traição, absorvendo toda aquela carga e a criança ali, automaticamente, absorvendo junto. Por que não tomar um tempo para ler a Bíblia, estar em paz, passar para a criança tranquilidade, esperança, fé? E esse momento, gente, é um momento também da gente pensar na importância do culto familiar. A mente é por onde o Espírito Santo nos fala, mas é por onde também Satanás procura nos atacar. E Satanás sabe muito bem, a armadilha dele, que nós às vezes não entendemos, é que nesse corre-corre nosso, né? Trabalho, dá conta de várias coisas, às vezes nós não temos tempo para o culto familiar. Eu sou filha de uma família de 12 e a minha mãe esteve aqui recentemente, foi embora ontem, com 96 anos. E eu brinco que assim, na minha casa não tinha de não fazer culto. Ela ainda considera esse hábito até hoje. E assim, ela acordava 4h30 da manhã, lógico, nós estávamos 12 em casa ao mesmo tempo, porque ela mandava para o internato, enfim, nós temos diferenças de idade. Mas ela acordava 4h30, 5 horas, você podia estar acordado, dormindo, de cobertor, mas você tinha que ir para a sala fazer o culto. Depois você podia até voltar para dormir. E às vezes eu ia muito irritada, né? Falava, o que adianta esse culto? Eu estou com sono, estou irritada. Hoje eu sei que adiantou. Né? Então, assim, tomem tempo para fazer o culto. Né? A irmã White fala que se teve um tempo que era necessário o culto, esse tempo é hoje. Né? E a hora do culto é a hora da gente ter um momento de comunhão com a família, uma hora de descontração, uma hora de colocar nossas ansiedades, né, desabafos, e a hora de realmente erigir um altar para que nós possamos ter nosso refúgio em meio às tempestades. Então que Deus nos capacite. Eu sei que vocês vão falar assim, mas não tem grávida aqui, por que esse assunto? Pode ser que não tenha grávidas aqui, mas nós vamos poder orientar as grávidas. Eu sou avó, então eu paparico meus netos, falo com as minhas noras, trago os meus netos quando posso para a escolinha, porque isso é muito importante. Mesmo quando a nora não pode vir porque está de plantão, eu brinco, não, a Isabelinha tem que vir para a escolinha. E gente, aprende sim. Você começa a cantar as musiquinhas, repete os gestos. O que vai ficar marcado nessas crianças? É o que nós ensinarmos. O meio externo, ele sim influencia. Mas sabe o que influencia muito mais? As influências de casa. O lar é a primeira escola. Tanto as influências que
foram dadas, que tiveram, dentro do útero como na primeira infância. Que Deus nos capacite a sermos exemplos e podemos orientar aqueles que nos cercam sobre a importância de moldar o caráter dos nossos filhos de acordo com o que a irmã White nos orientou, porque ali tem toda a fonte de sabedoria. Que Deus nos capacite para isso. Nós vamos pedir agora ao Márcio para soltar o vídeo, que é uma recapitulação. Eu acabei não usando o PowerPoint, que é uma recapitulação daquilo que a gente colocou. Quero cumprimentar você que está com a gente aqui no programa Adoração de Família, que está começando agora. Esse é o primeiro vídeo de uma série de 12, em que nós vamos estar estudando juntos capítulos selecionados do livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1. Você é bem-vindo ao estudar esses textos que são revelações de Deus, da parte de Deus para a sua igreja, para nós todos. Nós temos hoje aqui conosco, no programa Adoração em Família, 2 pastores. Pastor José Santos Filho, do sul do Brasil, e o pastor Enildo Nascimento, que trabalha no nordeste do Brasil. Eles são diretores do Departamento de Ministério da Família para essas regiões do Brasil. É um prazer ter vocês aqui com a gente. E todo o programa Adoração em Família, a gente começa falando de culto da família, que é algo muito importante. Eu quero perguntar para o pastor Henrique, quando a gente fala de culto da família, o que vem na sua cabeça? Olha, pastor, me vem doces lembranças, me vem da época em que, como criança, eu não nasci na igreja, mas eu fui criado por um tio que era da igreja. Ele nos reunia para esses cultos maravilhosos. E eu tenho até uma dica, né? As pessoas ficam se perguntando, quando a gente quer fazer o culto da família, onde deveríamos fazer? Você me diga assim, no melhor lugar da casa. Onde é o melhor lugar da casa? No lugar que os filhos gostam. Por exemplo, na minha casa, os filhos adoram fazer um culto em cima, na minha cama. Olha, eu faço isso até hoje. Então, é uma dica para o culto familiar se tornar mais agradável. Para ser mesmo familiar, né? Exatamente. Essa é a dica de hoje para o culto familiar. Eu quero animar você a participar do culto da família junto com a sua família, formar um hábito, um propósito, uma rotina diária, todos os dias, 2 vezes por dia, pela manhã e à noite, antes da família deitar. Deus abençoe você e vamos para o livro. Pega o seu livro Mente, Caráter e Personalidade e vamos abrir no capítulo 16. E a primeira pergunta que está aí no seu guia de estudos vai para o pastor José Santos. Pastor Santos, o que acontece quando uma mulher grávida investe em bons pensamentos? Quais são os resultados disso? Pastor, aqui na página 131, no parágrafo 2, a serva do Senhor diz 10 vezes mais, poderia ser 5, 6, mas ela coloca 10 vezes mais no caráter, no físico e na moral em relação ao filho. Ou seja, o resultado é muito claro. Uma mulher que se prepara e investe em bons pensamentos, ela pode ver resultado nisso nos filhos. Por trás dessa resposta, desse texto, está a ideia também de que eu escolho no que penso. Eu não posso deixar minha mente pensar o que ela quer. Eu devo direcionar os pensamentos que vem à mente, né? Eu creio nisso, porque senão você vai ficar dando vazão para que os pensamentos maus possam aparecer. E o próprio Satanás pode sugerir. Ou seja, eu direciono isso. E como o marido, pastor, ele deve agir com a esposa durante a gravidez? Isso está na página 132, quarto parágrafo. Exatamente, pastor. O livro A Serva Inspirada por Deus, ela coloca aqui uma responsabilidade muito clara para o marido, né? Por exemplo, ele não deve deixar a esposa no excessivo trabalho, no seu labor diário, ele deve colaborar, deve ser um trabalho colaborativo. Lavar louça não cai mão de homem nenhum, né? Com certeza, viu? Agora lave longe dela, viu? Porque senão você vai ter alguém ali monitorando como lavar a louça. Mas, de fato, hoje é muito comum, e a gente até se surpreende com isso, os maridos estão compreendendo essa colaboração, necessidade de ajuda. Porque se minar o vigor físico da mãe, da esposa, com certeza a sua gestação, a criação do seu filho será afetada.
deve ser essa alimentação, pastor Sandro? Pastor, tem que ser uma alimentação especial. Eu estou com vontade de comer aquilo, corre lá para mim à tarde, de madrugada, e se não tiver, eu vou passar mal. Não é por aí. Eu creio que a mãe grávida, ela deve cuidar daquilo que ela come, porque diretamente vai afetar o filho. Portanto, ela tem que tomar muito cuidado. O que eu vou comer para que meu filho seja bem. Ali está o conceito de temperança. Isso, o regime alimentar aqui eu acho que é fundamental, né? A gente costuma falar muito sobre isso na igreja, eu diria especialmente para as mães, especialmente as mulheres que estão grávidas, né, que se tornaram mães, que comecem esse regime antes, é claro, mas durante a gravidez é fundamental. E a pergunta seguinte é sobre os desejos da grávida. Nós conversamos aqui um pouco sobre isso. O parágrafo 4 da página 133 diz que esse conselho é falso e daninho, ou seja, a gente não deve ir atrás dos desejos. E outras coisas da vida também, não são nossos desejos que mandam, e sim aquilo que é próprio, racional, aquilo que é parte da vontade de Deus, né? Outra pergunta que está aqui no nosso guia de estudos é: quais são os resultados dos hábitos de estrita temperança por parte de uma mãe que está grávida? Olha, eu creio, pastores, que seria na formação do caráter, né? O caráter reto. Se essa mãe tiver esse equilíbrio, esse cuidado físico, esse cuidado na temperança, no começo lá falamos do controle da mente, você vai moldar esse caráter, essa criança vai crescer com... Isso é impressionante, porque a gente não encontra isso escrito em lugar nenhum mais, né? Se não fosse Deus revelar, a gente não saberia que aquilo que a mãe faz durante a gravidez Uma doença, né, pastor? Não pode, a mãe não pode ser indiferente a isso. Aquilo que eu faço, o que eu como, a maneira que eu vejo o mundo, vai afetar o meu filho. minha comunhão com Deus, né? Se ela ali durante esse período está em comunhão com Deus, seguramente isso vai afetar. Ela desenvolver os hábitos, não só bons hábitos alimentares, mas hábitos de comunhão, rotinas de comunhão com Deus. Tudo isso vai afetar a vida. Ou seja, ela começa a educar o filho em formação, na formação, educando para o futuro. E é isso que já diz a resposta da pergunta 6, né? Por que é importante que os pais vençam as tentações contra o apetite? Porque a regra é clara, pastor. A regra é clara. Olha o que diz a palavra inspirada na página 135. Em regra, todo homem temperante que cria filhos transmite suas inclinações e más tendências na sua prole. Que coisa impressionante. Nós herdamos de nossos A gente aprende coisa ruim, mas também a gente herda, né? Exatamente, é transmitido aos filhos, né? Ou seja, a verdade, tal pai, tal filho, né? Aquilo que o pai pensa, a forma que ele vê o mundo, naturalmente o filho fala. Ter filhos é um benefício para nós, tanto que nos ajuda a buscar uma transformação de caráter também, né? Página 139, parágrafo 5, fala da grande obra da mãe. Qual é essa grande obra da mãe? A coisa mais importante que a mãe tem que fazer. Eu gosto da frase que o livro utiliza, né? A mãe é responsável para cristianizar a família dos seus filhos. Olha, Legal, e foi a frase que mais me impactou. a mim também. Ou seja, a mãe é responsável em apresentar Jesus para o filho. Entende? É como se ela fosse uma mordomo. Entende? É a parte visível da pessoa de Cristo. Eu apresento Cristo ao meu filho. Eu aprecio isso porque é interessante, porque os filhos veem na mãe as maiores características de Deus. A mãe que castiga, interessante, a mãe é que mais está perto do filho, que mais castiga o filho, mas no primeiro problema, o filho recorre à mãe. Então, essa relação é muito importante. Nós estamos tendo que encerrar já o programa e vamos rapidinho para a última pergunta. O que vai acontecer, pastor Santos, no dia do juízo com os pais que forem fiéis à sua responsabilidade de educar? Os pais serão examinados diante de Deus. O que fizeram ou deixaram de fazer em relação aos filhos. Portanto, é fundamental a influência deles. Ter filhos é uma responsabilidade diante de Não Deus. é só colocar no mundo, fazer é muito fácil. Eu quero ver você influenciar esses filhos. Por isso que é muito importante você ter filhos no ambiente de casamento. Exato. E cuidar e não ter relações sexuais antes do casamento, porque ter filhos, você assume uma responsabilidade muito solene diante de A Deus. grande pergunta do Senhor naquele grande dia: onde estão os filhos que eu te dei? Bom, nós estamos terminando por aqui o estudo de hoje. Muito obrigado pela sua presença. O programa Adoração em Família continua.
continua. Eu animo você a assistir o próximo vídeo, quando nós vamos estar estudando sobre a hereditariedade e o ambiente, e é o capítulo 17 do livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1. Deus abençoe você, leia seu livro em casa, estude e participe do programa Adoração em Família. Um abraço para você e até o próximo programa.